Quando a gente tá falando de arte, quando a gente tá falando do artista, quando a gente tá falando disso tudo, a gente tem que considerar o contexto, tá? Vocês sabem, eu já falei inúmeras vezes pra vocês, que eu sou contextualista e não um essencialista. O que significa isso? O essencialista é aquele que crê que há uma essência na arte pelo qual perdura ao longo da história. Eu sou um contextualista e, portanto, eu considero o contexto pelo qual aquela arte, aquele artista está inserido no mundo material. Tendo isso em mente, a gente não pode deslocar o artista, tá, do seu contexto material. Deslocar a arte da realidade material pelo qual estamos inseridos. Então, assim, eu amo cinema. Eu amo cinema. E esse seu amor sobre cinema não deve predispor uma idealização de que o cinema está acima do mundo material. Acima do mundo vivido. Caso você faça isso, você incorre no erro, inclusive, de uma análise geopolítica do cinema. Porque olha, que absurdo! A Coreia Popular não deixa a Netflix estar lá dentro. Que absurdo! É o cinema, é a arte, é uma ideia. Contexto é sempre importante. Contexto é sempre importante. E aí, qual o contexto específico que a gente tá tratando aqui? Nós estamos falando de um país, Coreia Popular, rodeado por ideologia liberal, militarizada pelos Estados Unidos, inclusive, sob constante ameaça de invasão. E aí vocês querem mesmo que eles acreditem que o caminho correto é abrir as fronteiras? Meu amigo, isso só poderia significar o fim da experiência socialista na Coreia do Norte. Então tem que ter contexto, a gente tem que sempre analisar o contexto da parada. Tem que sempre analisar o contexto. Por que que isso acontece? O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente for analisar a questão da censura, né? A gente já conversou inúmeras vezes aqui sobre isso também. Ora, o que é censura se não um aparato histórico? Se não uma ferramenta histórica? E quando a gente diz que a censura é uma ferramenta histórica, significa dizer que a censura é um meio da realização do trabalho de alguém. Quem é esse alguém? A classe dominante. A classe dominante. Cabe discutir, portanto, na mão de quem está essa ferramenta. Na mão de quem está essa ferramenta? É da classe burguesa ou é nós que está com ela? Ou somos nós? Por que eu digo isso tudo? Porque nós também não podemos ser idealistas nesse sentido e falar, por exemplo, olha só que absurdo, Tarkovsky, tadinho, foi censurado. Eu também adoro Tarkovsky. Eu amo Tarkovsky. Adoro os filmes do Tarkovsky. Sob qual contexto, porém, Tarkovsky foi censurado? Contexto. Quais foram os interesses pelos quais Tarkovsky foi censurado? Quais são os interesses, portanto, que houve censura na União Soviética? Mais uma vez, nós estamos falando de um país sob constante ameaça de invasão. Na década de 30, um país que, assim, ia ser invadido. Um país que demanda de um interesse coletivo e não individual. E a gente vê os filmes de Tarkovsky, são filmes que são mais individualistas. Então, assim, qual é a grande questão? Cinema é uma arte cara. Cinema é uma arte cara. E sendo o cinema uma arte cara, é difícil pensar o financiamento do cinema se não por mãos que não individuais. Não existe esse negócio de cinema financiado exclusivamente pelo mercado privado. Não existe. Muito menos por um indivíduo só. Os Estados Unidos não se financia pelo mercado privado, por exemplo. Né? Tá cheio de Estado. Tá cheio de Estado. Tá cheio de Estado no cinema hollywoodiano.
Agora, na mão de quem está esse aparato? Na mão de quem está a censura? Porque a censura ela é velada nos países liberais e ela é velada com outro nome. Um nome que vocês conhecem bastante. Livre mercado. Só que a liberdade ela é condicionada pelas condições materiais do indivíduo. E aí, o jovem que vai querer fazer o seu filme e ele tem uma ideia, ele bate na porta do estúdio para realizar, porque ele sozinho não consegue realizar, o estúdio fala, não, você não vai fazer. E aí vocês vão dizer que o nome disso é o quê? Censura. Por quê? Porque a liberdade está condicionada pelas nossas condições materiais de realizar aquilo que desejamos. Mas aí o liberal vai falar, não, isso é livre mercado. O estúdio tem liberdade de decidir o que ele quer financiar ou não. Ora, mas isso predispõe a ideia, portanto, de que quem tem condições materiais, de que quem tem os meios de produção, tem mais liberdade do que outros de realizar. Censura. Só que a isso dá-se um nome livre mercado para afastar, de fato, a censura dos países liberais. Agora você vai para o outro lado. Nas experiências socialistas. O Estado malvadão é o censurador. É o censor. O Estado malvadão é o censor. Só que qual é a grande questão? Há de se ter o financiador do projeto. E o Estado financia nas experiências socialistas. Agora, o Estado financia nas experiências socialistas. Só que assim como no capitalismo, o mercado tem um interesse específico. Que interesse é esse? Lucro. Se o projeto não atende aos interesses específicos do mercado e, portanto, do lucro, o projeto não vai ser realizado. Nas experiências socialistas, há um interesse também. Só que quais são os interesses nas experiências socialistas? O interesse coletivo da revolução. E aí, se um cidadão chega e quer fazer filme com interesses particulares, é claro que o Estado vai falar assim, não vai fazer, fi. Ou melhor, com financiamento do Estado, você não vai fazer. O que eu quero dizer com isso, mais uma vez? Que, em ambos os casos, há interesses específicos que norteiam os usos de um aparato específico chamado censura. A censura é uma ferramenta e, portanto, sendo uma ferramenta, ela é histórica. Não houve nenhuma sociedade na história onde não houvesse censura. Por que nós devemos, portanto, pensar numa sociedade idealista onde essa censura não existe? É ideal, gente. A censura ela é tão somente uma ferramenta. Uma ferramenta de usos específicos de classe. Cabe discutirmos, portanto, qual a classe dominante. Qual é a classe que estará usando essa censura? Será que essa censura, enquanto ferramenta, estará nas mãos daqueles pelos quais o interesse específico de seu uso é o lucro? E, portanto, o jovem que deseja fazer um filme, mas que esse filme, porventura, para o mercado, não carrega consigo uma finalidade específica, ou, melhor, uma potencialidade de lucro, esse jovem não vai fazer. Logo, no capitalismo, a nossa liberdade está condicionada pelas nossas condições materiais de realizá-lo. Quem tem condições materiais, quem tem os meios de realizar, é mais livre do que quem não tem. Veja, o interesse pelo qual determinada obra é realizada no capitalismo segue o interesse específico do mercado, que é dominado por uma classe específica. O mesmo acontece nas experiências socialistas. Só que o interesse é outro.
O interesse não mais é o interesse da classe burguesa, mas da classe trabalhadora. E aí, claro, quando a gente fala de interesse da classe trabalhadora, esse interesse, essa frase, o significado dessa frase é um significado em disputa. Assim o foi em qualquer experiência socialista. Quais são os interesses da classe trabalhadora? E esses interesses estão postos em disputa cotidianamente. Mas o Estado, como financiador do filme, numa experiência socialista, atenderá a um interesse específico, que não mais é o lucro, mas sim o interesse coletivo. A censura começa dentro da família. A censura, mais uma vez, ela é um aparato, ela é uma ferramenta. E a censura, ela pode ser institucional, ela pode ser de mercado, mas ela pode ser moral, tá? E essa moral, essa censura moral, ela carrega uma ideologia, que é a ideologia da classe dominante. Que é a ideologia sentida no dia a dia.